Muito boa noite, o Gazeta Esportiva já está no ar, trazendo para você o que de melhor aconteceu no final de semana no mundo dos esportes. E começamos o programa mostrando mais um tropeço do São Paulo no Paulistão. Diante de pouco mais de 10 mil pessoas no Pacaembu, o tricolor precisou suar a camisa para arrancar um mísero empatezinho da Ferroviária. Quem conta a história desse jogo é Fernando Gavini. Desconfiada, a torcida do São Paulo não animou encher o Pacaembu. Pouco mais de 10 mil torcedores foram ver o tricolor contra a Ferroviária. Quando o jogo começa, o desânimo aumenta. A equipe de Araraquara é que parece o time grande e manda no jogo. Aí Thiago Volpi tem que trabalhar e salvar a pele do São Paulo. Mas tem hora que não dá para fazer milagre. Golaço de Léo Arthur. A coisa estava tão difícil que a melhor chance do São Paulo saiu numa cobrança de lateral, em que a bola, sem querer, quase foi parar dentro do gol. Vendo que a vaca estava indo para o brejo, Wagner Mancini acabou com o esquema de 3 zagueiros e colocou Elinho no lugar de Anderson Martins. Melhorou um pouco, mas só de bola parada o São Paulo conseguiu chegar de novo. Hernanes bateu e Tadeu se esticou todo para defender. Muito pouco para a impaciente torcida que vaiou o time ao final do primeiro tempo. Tudo mudou logo de cara no começo do segundo. Belo drible e lindo gol de Hernanes. 1-1 no Pacaembu. A virada quase veio na cabeçada de Gonzalo Carneiro no travessão. De cabeça, Elinho também teve a chance dele. Agora sim, era o São Paulo que mandava no jogo e criava chances. Teve uma com Hernanes que não entrou por um tris. Mesmo caminho, teve a bola chutada por Antony. Teve ainda a bola na trave depois da falta cobrada por Hernanes, que desviou em Lúcio Flávio. E o lance em que Tadeu saiu nos pés de Pablo para salvar a Ferroviária. Houve uma evolução muito grande, a equipe voltou com ritmo de jogo, com intensidade, que é o São Paulo que todos nós gostamos de ver jogando. Infelizmente a gente sai frustrado porque o resultado não condiz com aquilo que todos nós desejávamos, né? Mas é uma evolução que foi vista em alguns aspectos e em outros a gente precisa melhorar rapidamente. Com o empate, o São Paulo perdeu a liderança do grupo D para o Ituano e está apenas 2 pontos à frente do Oeste. Ou seja, precisa de resultados nas 2 rodadas finais para se classificar para as quartas de final do Campeonato Paulista. O duro é que o próximo jogo será sábado que vem aqui no Pacaembu contra o Palmeiras. E Wagner Mancini pede ajuda à torcida para que o tricolor consiga vencer o rival. Sábado que vem é um clássico, eu tenho certeza que a nossa torcida vai estar aqui apoiando o São Paulo para mais um jogo importante, porque ela sabe que nós dependemos desses pontos e dos pontos do último jogo diante do São Caetano. Então, em cima disso, a gente tem que chamar o torcedor, falar para ele, olhar nos olhos do torcedor, dizer que a gente entende o que ele está sofrendo, entende o que ele está passando, mas que a gente precisa dele junto com a gente. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O São Paulo está decepcionando, né? Até que melhorou um pouquinho no segundo tempo, quando o Wagner Mancini mudou o esquema, tirou 3 zagueiros para realmente tentar alguma coisa um pouco mais ofensiva. Acho que poderia ter feito isso já desde o começo do jogo. No primeiro tempo, o São Paulo tomou um baile da Ferroviária. No segundo tempo, melhorou, poderia até ter conseguido a virada. De qualquer forma, o Mancini fala do torcedor ir com o time. Mas é que o time também não inspira confiança, né, Flávio? Essa é a grande questão. Os jogadores não têm a autoconfiança necessária para produzir resultado e a performance também não é capaz de despertar a confiança no torcedor de que esse time possa ganhar alguma coisa. Havia uma ilusão no começo da temporada, mas essa ilusão se esvaiu, né, em pó. Flávio, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michel, amigo do Gazeta Esportiva. São Paulo, no ano passado, teve o melhor ano nos últimos 10. E o que aconteceu com aquele time? Eles simplesmente desfizeram o time, mandaram o treinador embora, tocaram tudo.
Começa sempre do zero. Quem começa sempre do zero não vai a lugar nenhum. Você não sai do lugar. O São Paulo é igual cachorro correndo atrás do rabo. Começou tudo outra vez. Agora o Mancini, começou com o Jardim, passou para o Mancini interinamente, depois veio o Cuca. E eles vão trocando, vai trocando. Por que não ter dado uma sustentação para o time do ano passado, com o treinador do ano passado? Confiar nele, né? Exato, e levar a coisa dentro. Porque ele, ou Aguirre, fez uma coisa excepcional. Apesar da bagunça que é o São Paulo, ele conseguiu fazer uma campanha digna com o São Paulo. Sim. Chegou a liderar o Campeonato Brasileiro. E o que sobrou daquele time? Nada, como todo ano. Nem treinador, nem filosofia, nem coisa nenhuma. Então, não é esse time. Esse time está aí, tá como tantos outros. Daqui a pouco muda tudo outra vez. Eles fazem giro, né? É um grande negócio o São Paulo, mas não é um time de futebol. O tricolor, vice-líder do grupo D, joga na próxima rodada contra o Palmeiras, no Pacaembu, e encerra a fase de classificação contra o desesperado São Caetano, lá no Anacleto Campanella. Diante desse cenário, nós lançamos a nossa enquete do dia. O São Paulo conseguirá se classificar para a próxima fase do Paulistão? Aliás, esse tema você viu ontem na enquete do Mesa Redonda, né? Sim ou não, Celso Cardoso? Então, eu vou ser coerente, né? Eu disse ontem no Mesa que sim. Mas, olha, tem Palmeiras na próxima rodada. Tem um jogo hoje rolando, inclusive, que pode dificultar. Afeta a participação de São Paulo, com o Novo Horizontino, está jogando hoje, São Caetano. Novo Horizontino e São Caetano. Quer dizer, mas enfim, eu acho que corre risco, principalmente por causa do confronto de sábado contra o Palmeiras. Ainda assim, com risco, passa. Em cima do que você falou, vou ser coerente. Eu disse que não e continuo achando que não. Depende do Oeste. O São Paulo dificilmente vai fazer mais algum ponto até o final. Talvez um empate em São Caetano. Quanto o Palmeiras, não vejo nenhuma possibilidade. Não. Bom, você acha que o São Paulo consegue ou não? Entre no site gazetesportiva.com, dê o seu voto. Você também pode participar do programa fazendo seus comentários nas nossas redes sociais através da hashtag Gazeta Esportiva. Tá aqui, ó, Gazeta Esportiva. Aqui, assim, ó, pisca, chileno. Tá aí, chileno? Aê! E você tem mais uma opção para interagir com a gente, sabe como? Mande um vídeo de até 10 segundinhos com algum comentário, alguma pergunta, com o celular deitadinho assim, ó, você grava para mim no meu telefone, 994791633, anota aí, 994791633, fala seu nome, fala sua cidade, dá a sua opinião, pode também fazer um comentário aqui para o Celso, para o Flávio Prado, para mim, mas fala de onde você é, tá bom? E o Palmeiras também ficou no empate nessa 10ª rodada do Campeonato Paulista contra o Mirassol fora de casa. O Verdão seguiu apresentando os mesmos problemas ofensivos que vem preocupando o técnico Luiz Felipe Scolari. O resultado, ainda por cima, acabou adiando a classificação antecipada para as quartas de final da competição. Em Mirassol, só deu Lucas Lima nos primeiros movimentos da partida entre o time da casa e o Palmeiras. O meia do Verdão acertou a trave, tirou tinta do gol adversário e ainda colocou o Borja em condição de sofrer esse pênalti aí, cometido pelo goleiro Matheus Aurélio. Na cobrança, o zagueirão Gustavo Gomes fez 1-0 para o Palmeiras. Só que no segundo tempo, Carlão recebeu o passe rasteiro de Rodolfo e deixou tudo igual. 1-1 e fim de papo. O que eu tenho de problema e que tenho tentado consertar é trabalhando a semana toda, finalizações, cruzamentos, fundamentos, uma série de detalhes, e que em determinados jogos os erros acontecem na parte final e nós não fazemos os gols. Se falta atenção, ou se falta um pouco mais de equilíbrio, ou se falta... Não sei te dizer. Trabalhando, eles estão trabalhando com vontade e não tenho o que cobrar nos dias de trabalho, e sim um pouco mais de acerto no jogo final para a gente ter o resultado que interessa. Ô Flávio, assim, eu procuro ser muito coerente. Então, o Palmeiras foi campeão no ano passado com o Filipão. Chegou uma semifinal de Libertadores com o Filipão. Chegou uma semifinal de Copa do Brasil com o Filipão. Então, sabe, uma coisa é o resultado e outra coisa é performance. Então, eu acho que assim, você não pode esquecer que ele é um técnico vencedor, isso ponto, não se discute. Mas, por outro lado, também é o estilo dele, não dá para esperar algo diferente do Filipão. Mas, ao mesmo tempo, não tem como não fazer a reflexão do time que tem o Palmeiras, o elenco que tem o Palmeiras, a qualidade que tem o Palmeiras, o futebol que tem apresentado. É um futebol muito aquém daquilo que um esquadrão como esse, por os padrões de hoje, claro, né? Se você comparar esse time com o da Parmalat no passado, a gente pode até fazer quem é melhor lá no Mesa, eu não tenho a menor dúvida que o da Parmalat ganha de 11-0.
11-0. 11-0. 11-0. Não tenho a menor discussão sobre isso. Agora, dava para render mais, sabe? E aí eu fico com uma imagem do Filipão no final da Copa de 2014, quando os jogadores, já contra a Holanda, o Brasil perdendo por 3-0, os jogadores já estão meio que atropelando o Filipão e orientando o time. Eu acho que falta um pouquinho, eu acho que ele está num estágio na carreira que poderia se soltar um pouquinho mais, fazer um trabalho um pouco mais ofensivo, um pouco mais plástico. Né? Eu sei que é uma característica, eu sei que é uma convicção, mas o futebol ia agradecer tanto isso. Ou eu estou sendo exagerado demais? É assim, eu acho que as características têm que ser respeitadas. O trabalho do Filipão é esse, sempre foi esse. E quando o Palmeiras o trouxe, o Palmeiras sabia que estava trazendo um treinador vitorioso, inteligente, sabia trabalhar bem elenco, tanto que ele fez o que fez no Palmeiras no ano passado. Mas é claro que o Palmeiras não teria o sistema de jogo que tinha com o Roger. E aí não estava ganhando. Então o pessoal priorizou o resultado, e o Filipão deu o resultado, contra o sistema de jogo que estava sendo implementado. Foi uma opção do clube. E o time ganhou, o time foi campeão. Eu sou muito chato com a estética do jogo. E realmente o Palmeiras, não é só o Palmeiras, não. A maioria está jogando futebol muito feio. Flamengo muito feio, com Abel. Muito feio. Então, quer dizer, você vê algumas tentativas, você vê o Sampaoli, você vê o Atlético Paranaense, você vê o Fernando Diniz e vai parando por aí. Renato eu sou Gaúcho, chato na estética. Renato Gaúcho, eu sou chato na estética, mas não dá para você ter o Filipão e querer que ele jogue no estilo do Guardiola. São coisas diferentes. Como o Guardiola não vai jogar no estilo do Filipão. E aí eu não estou nem julgando nada, só estou fazendo uma colocação de estilo. Cada um trabalha do seu jeito. Porque você sabe que ele dá resultado, é competitivo, mas fica aquela sensação... A estética do jogo ele não prioriza e ele sempre trabalhou desse jeito. Então tem um quê de decepção, né? Não sei se você me entende, mas enfim, é o Palmeiras. E vai brigar por título essa temporada também. Bom, e o principal jogo da rodada do Campeonato Paulista foi o clássico entre Corinthians e Santos na Arena em Itaquera. Verdade que a falta de gols foi bastante frustrante, mas o confronto foi movimentado, com várias chances criadas pelas duas equipes. Vamos acompanhar então esse duelo sob o ponto de vista dos treinadores. Carille versus Sampaoli. Reportagem Jonas Campos. Antes da bola rolar, o show de papel picado roubou a cena e atrasou em pouco mais de 10 minutos o início da partida. No duelo entre o Corinthians de Carille e o Santos de Sampaoli, o destaque inicial foi o solitário homem da vassoura. Mas falando dos técnicos, lá estavam eles. O dono da casa, aparentemente tranquilo, e o visitante, agitado como sempre. Dois treinadores e duas escolas diferentes. O organizado Corinthians de Carille, na teoria mais conservador e defensivo. E o dinâmico e ousado Santos de Sampaoli, que gosta de propor o jogo e tem o melhor ataque do Brasil em 2019. Seria o argentino o símbolo da inovação no nosso futebol? Carille diz que não. Já acho assim uma falta de respeito com o que o Fernando Diniz fez, principalmente no Audax aqui para nós de São Paulo. E nós, eu digo de mim também, muitas vezes tem a memória curta e foi uma final recente onde tirou Palmeiras, onde tirou Corinthians e jogou para mim melhor que o Santos. Não sei se o Sampaoli é uma referência para ele, mas se assemelha muito o trabalho dos dois. Então não é uma inovação, mas é um trabalho que tem que ser exaltado. Mas o fato é que diante da Arena de Itaquera lotada, com mais de 40 mil torcedores apoiando o timão, o que se viu foi a equipe de Carille propondo o jogo e sufocando o peixe de Sampaoli, com chances claras de gol nos 15 minutos iniciais. Sornossa, Cleison, Sornossa, bola pra fora. Bola enfiada com Bocelli. Pedalou pra cima da defesa, rolou Pedrinho Júnior Urso. Cleison chamando pra jogar mais uma vez o Bocelli, na verdade o Avelar, Vanderlei na defesa. Até mesmo a participação do goleiro, tão priorizada por Sampaoli, estava do lado corintiano. Veja só a reposição de Cássio. Até no banco a coisa se inverteu. Olha só o professor Carille agitado com a arbitragem. Veio o segundo tempo e Sampaoli tratou de mexer na equipe. Colocou de uma vez Cueva e Rodrigo nas vagas de Alisson e Jean Lucas. E o Peixe começou a mostrar sua cara. E quase marcou com Gemota, que parou na boa defesa de Cássio. Cruzamento na área, o desvio, Cássio! Carille respondeu com alteração. Tirou o Pedrinho e colocou Wagner Love.
E o resultado veio rápido, mas Vanderlei evitou o gol. Pra cima na marcação, Love driblou, saiu do Gustavo, Vanderlei! E lembra do Cássio, elogiado no primeiro tempo pela reposição de bola? No segundo ele vacilou feio, mas faltou pontaria de Cueva. Ô, Cueva, se ajuda, meu filho! Que vacilo do Cássio! Mais uma vez, Carille e Sampaoli ficaram no empate aqui na Arena de Itaquera. No começo do ano, em amistoso, 1-1. Neste domingo, 0-0. Empate sem gols. Mas se serve de consolo, os dois treinadores seguem invictos nos clássicos da temporada. Sem dúvida, foi o melhor jogo do Corinthians na temporada. Nós acompanhamos alguns jogos que eles fizeram esse ano e todo o time que marcou em cima, eles tiveram dificuldade de não ter a bola, né? É perigoso porque eles podem roubar a bola dentro do seu campo, mas por outro lado, se você conseguir trocar passe rápido, você vai estourar em cima da linha defensiva do Santos. Essa foi a ideia proposta, a ideia de trabalho que funcionou muito bem. Fue un primer tiempo que lo sufrimos porque no pudimos jugar y eso generó que el equipo no encuentre su mejor forma. Después creo que en el segundo tiempo encontramos por ahí la chance de poder entrelazar el juego desde el inicio para poder tener algunas chances que en el primer tiempo no tuvimos. Yo creo que fue mérito de Corinthians que planteó un primer tiempo exigente en nuestra salida y nosotros no tuvimos la capacidad de eliminar eso. Flávio, está gosto de ver dois grandes técnicos e não há nenhum exagero de minha parte. Dois grandes técnicos. O Sampaoli dispensa comentários, né? Dispensa apresentações e o que é mais legal é que você vê a confiança, a segurança de um treinador do porte do Sampaoli. Reconheceu que o Corinthians foi melhor, que o Corinthians usou uma tática no primeiro tempo que ele não conseguiu sair, que não teve competência para sair. Ele fala isso, diferentemente de outros treinadores que vão se defender, não, fizemos isso, fizemos aquilo. Não, ele reconhece, não foi. Tentou no segundo tempo, com o Cueva, com o Rodrigo, melhorou um pouco, ainda assim não conseguiu ser aquele Santos que a gente está acostumado a ver. O jogo não encaixou. E por outro lado, o Carille, que também usa da mesma estratégia de falar aquilo que ele vê de verdade, sem ficar floreando ou ocultando uma performance ruim, mostrou que é grande também, sabendo utilizar uma tática para encarar o Santos de igual para igual. Quer dizer, foi lá, sufocou a saída de bola do Santos, foi melhor no primeiro tempo, embora não tivesse mais posse de bola que o rival, e poderia ter vencido o jogo. Então, apesar do 0-0, que normalmente é modorrento, chato, melancólico, esse 0-0 foi um jogo que deu gosto de ver, Flávio. E dois grandes treinadores, eu repito. Então, aí é que está o negócio. O Carille ontem, ele criou uma estratégia para anular a saída de jogo do Santos, ok? Então ele fez marcação ofensiva, coisa que ele normalmente não faz. Quando você traz uma referência forte, você obriga todo mundo a se coçar, todo mundo a fazer algo diferente. Isso é muito importante. Sai da mesmice. E sai numa zona de conforto que você tem. O cara, ele é absoluto no Corinthians, é um dos maiores técnicos do Brasil. Aí vem um cara que tem uma proposta diferente, ele é obrigado a se dedicar mais e mostra que tem capacidade para isso, que é muito bom, mas você sai da zona de conforto. Sim. Isso é a melhor coisa do mundo. E isso te faz crescer, né? Faz crescer, claro. Dois lados, né? Perfeito. Quando o Guardiola foi para a Inglaterra, todo mundo, mas a Inglaterra é só bola cruzada, é só bola lançada. Vê agora. Quantos times estão tocando bola? A Espanha era fúria, era time... A própria Alemanha. A Alemanha. Então, o que aconteceu? Referência alta. O Brasil precisa fazer mais isso, trazer mais gente assim, porque aí o pessoal daqui, ontem o Loss estava falando sobre isso, ele falou, nós temos uma dificuldade de gestão, de tempo de treinamento, calendário enorme, um monte de jogos inúteis, porque nós temos gente para fazer o trabalho. Mas nós precisamos, primeiro, referência grande, para você ter o desafio grande. Quando o cara ele fala assim, sacanagem, os caras não reconhecem que o Fernando Diniz faz um trabalho parecido e a filosofia do jogo é igual. Mas o Fernando Diniz, por não ter a fama do Sampaoli, é fácil de ser detonado. E isso tem muito a ver, passa muito a ver com a imprensa. Que as pessoas não querem pensar, elas preferem a zona de conforto. Para que pensar? Vou destruir quem está pensando diferente. É muito normal isso acontecer. Então, como é que você vai bater no Sampaoli? É mais difícil, porque ele tem uma pegada, ele tem um respaldo mundial. Então nós estamos vivendo um momento muito interessante, quando você passa a ter um Atlético Paranaense que ataca, você passa a ter um Fluminense que ataca, você passa a ter um Santos que ataca, um Grêmio que ataca, e um cara ele que sai para atacar também, porque ele precisa se defender do time que ataca e sabe que marcando lá na frente a coisa muda, nós já começamos a ter outros olhos. A gente já começa a ter melhor espetáculo de um campeonato brasileiro com nível melhor.
Quer dizer que o São Paulo está mudando todo o nosso cenário, né? Uma andorinha está fazendo um verão. Não é verdade? Você é obrigado. Você queria fala, até fazer, eu queria até fazer rapidinho um adendo, porque o Carille falou assim, que não é justo dizer que o São Paulo está mudando, porque o Fernando Diniz já tinha essa proposta. Só que o Fernando Diniz sempre ficou à margem. Ele realmente nunca teve respaldo. Acho que até o efeito São Paulo está dando respaldo também para que o Fernando Diniz possa fazer o trabalho no Fluminense. Sim. Então, está revolucionando. Não estou nessa não, porque eu sempre defendi cegamente. Eu também. Bom, Novo Horizontino e São Caetano jogam neste momento, encerrando a 10ª rodada do Paulistão. Outras 4 partidas movimentaram o campeonato no final de semana, com destaque para mais uma vitória do Red Bull Brasil, segunda melhor equipe da competição, atrás apenas do Santos. Vamos aos gols. O Botafogo de Ribeirão Preto recebeu o Bragantino e abriu o placar com o Naylor no finalzinho do primeiro tempo. A resposta do Braga veio aos 5 da etapa final com o Léo Rigo de cabeça. Mas Rafael Costa deixou o dele aos 12 e definiu a vitória do Botafogo. 2-1 e só. O Red Bull visitou o Oeste e confirmou a boa fase. Robertson fez 1-0 aos 31 da etapa inicial. No segundo tempo, o time de Barueri conseguiu um empate com Fábio. A 2 minutinhos do fim, Osman balançou a rede e garantiu a vitória do Red Bull pelo placar de 2-1. São Bento e Ponte Preta se enfrentaram em Sorocaba e foi a Macaca que saiu na frente com Tales. No comecinho do segundo tempo, o time da casa conseguiu um empate com o Cafu, mas Natan segurou os 3 pontos à Ponte, fazendo o gol da vitória aos 17. E ficou nisso, 2-1 Macaca. No Novelli Júnior, Ituano e Guarani, Ramon, no primeiro minuto de jogo, fez 1-0 para o time da casa. O Bugre conseguiu a igualdade logo no começo do segundo tempo com o Diego Cardoso. Só que Martinelli, um dos destaques da equipe na temporada, definiu a vitória do Ituano. 2-1 e fim de papo. Nos outros estaduais, pelo país, todas as equipes consideradas grandes se deram bem contra os pequenininhos, inclusive aquelas que pouparam titulares de olho na rodada da Libertadores nesse meio de semana. Já no Clássico Carioca entre Flamengo e Vasco, deu empate. A rodada do Campeonato Carioca foi marcada pelo clássico entre Vasco e Flamengo. Depois do intervalo, Vitinho rolou com extrema categoria para Arrascaeta fazer 1-0 Mengão. Aí veio o principal lance da partida no Maracanã. Bruno Henrique tocou para Rodinei marcar o segundo do Flamengo, só que o lateral rubro-negro perdeu sem goleiro. Corte providencial de Danilo Barcelos para o Vasco. E como aquele ditado básico de quem não faz toma, vale muito no futebol. Marrone foi derrubado por Tuller dentro da área e sofreu pênalti. Maxi Lopes não teve pena e deixou tudo igual, 1-1. O Maracanã também foi palco da partida entre Fluminense e Cabofriense. Ione Gonzalez fez 1-0 Flu. Já na etapa final, o Luciano deixou o dele e aumentou a vantagem da equipe do Fernando Diniz. Nos acréscimos, Abner ainda descontou, mas a reação parou por aí. 2-1 Fluminense. Em Minas Gerais, o Atlético Mineiro bateu o Patrocinense também com um gol nos acréscimos do segundo tempo. Alejandro deu a vitória magrinha para o Galo por 1-0. O Cruzeiro passou pelo Tombense com um gol em cada tempo. Sassá, de pênalti, abriu o placar. E David definiu a vitória da Raposa, 2-0. Mesmo com um resultado positivo, o Cruzeiro é o terceiro no estadual. Pelo Gauchão, o Grêmio segue mais líder do que nunca. A vítima do final de semana foi o modesto São José. A partida marcou a estreia de Diego Tardelli com a camisa tricolor, mas os gols do sábado foram anotados por Montoya, Pepe e André. 3-0 Grêmio, placar final. Internacional e Aimoré se enfrentaram no Beira-Rio e o time da casa levou a melhor. Serra Fiore e Rafael Sobis fizeram os gols do jogo e mantiveram o Inter na vice-liderança do Campeonato Gaúcho. 2-0 e fim de papo. Ô Flávio, o Grêmio segue apresentando um futebol bonito, vistoso, né? O Flamengo, com todos os reforços, o Abel está tendo problema para engrenar. Me remete muito ao que passa o Palmeiras por aqui. Assim, uma coisa é, Flamengo e Palmeiras vão brigar por títulos? Eu acredito que sim, vão brigar por tudo que disputar. Campeonato Brasileiro, sem dúvida. Campeonato Brasileiro, vão sim. Não tem jogando bem, jogando mal, vão. Mas a expectativa é muito alta. Então, mas aí é que tá. O Abel também tem um sistema de trabalho dele. Eu acho muito complicado essa coisa, tipo assim, eu voltando a Palmeiras, só fazendo parênteses. O Daverson tem que ter um comportamento exemplar, mas não é a característica dele.
entendeu? Tem que respeitar o ser humano como ele é. O Cueva chegou atrasado, ele vai chegar atrasado, ele é desse jeito. Mas eu acho que é diferente. Não, mas é um comportamento profissional. Não, mas são sistemas. O Abel, ele não trabalha como o Pochettino, por exemplo. Ele é mais Simeone, é o jeito de trabalhar, como é o jeito... Se você tem que exigir do cara, na minha cabeça, aquilo que ele está acostumado a dar, aquilo que você quer dele. Concordo. Então, por que trouxe o cara, se não é isso que você quer? Palmeiras queria resultado, o Filipão está dando resultado. Agora, o Palmeiras quer futebol bonito. Não é o Filipão, ele nunca foi assim. Quem fazia isso era o Luxemburgo, fazia. Agora não tem mais saco para isso. Os times que ele pegou, ele não funcionou. Então, sabe, é nesse aspecto que eu digo. O Neymar tem que ter comportamento do Messi. Não, Messi é o Messi, o Neymar é o Neymar. O Neymar é irreverente e vai ser a vida inteira. Nós temos que aprender a respeitar os seres humanos como eles são. Cada um é do seu jeito. Eu nunca vou deixar de fazer molecagem, porque eu sou assim. Você nunca deixará de ter essa figura séria, impoluta, porque você é assim. Ele é chato. A Michelle jamais deixará de ser bela, porque ela é assim. É assim que funciona. Exato. Para o bem e para o mal. Vamos agora para o nosso tradicional giro de gols pela Europa. Barcelona, Juventus e Manchester City venceram na rodada e seguem liderando os respectivos campeonatos. Põe na tela, diretor. O Raio Vallecano sobe e desce, não importa, mas ele que ataca. Sim. Filosofia de ataque. A Juventus está passeando, ainda falaram um absurdo de contratar o Guardiola. Aí é sacanagem. Aí não dá. Tem que ter aquela história da NBA, né? Que você divide os times de acordo com o que pode, né? E na Inglaterra, sensacional. Guardiola e Klopp taco a taco. E ontem nós mostramos no Mesa aquele idiota que entrou e deu um murro no jogo Birmingham e Aston Villa. Ele já foi preso naquele momento, ficará preso por 14 semanas, já foi julgado hoje. Parece um país que eu conheço, parece aqui. Foi julgado hoje. Ele já foi preso imediatamente, vai ficar 14 semanas preso, nunca mais poderá ir em nenhum estádio de futebol, já foi retirado dos sócios do Birmingham, banido do Birmingham, mais uma multa de 350 euros, que é muita grana para uma pessoa comum. E isso em 24 horas. Não vê mais futebol, acabou, nunca mais entra. A celeridade acabou, a rapidez da justiça. E ainda assim, está sendo pensada uma reunião do pessoal da segunda divisão para ver medidas de segurança. Eles estão preocupados com essa invasão. Ela não poderia ter acontecido. Então eles vão estudar, porque o cara poderia entrar com uma faca. Uma caneta, uma simples caneta. Do jeito que ele fez pelas costas e enfia aqui, já era. Um abraço. E isso acaba com o campeonato. Isso destrói tudo. Então, ainda mais um campeonato inglês já tem um histórico de tragédia e tudo mais. Então haverá reuniões muito sérias por causa disso. E aí, para quem fica em casa, fala assim, lá fora tudo é melhor. Não é? Quer dizer, aqui, quantas vezes você não viu torcedor violento que estava banido de estádio, não podia ir, tinha que se apresentar à delegacia, estava lá no outro jogo seguinte, está sendo identificado. Se fosse hoje aqui, ele já estava posando, fazendo selfie na torcida uniformizada, dando palestra, como ele fez, que é assim que funciona. Eles fazem isso, né? Já o Real Madrid também venceu mas a goleada por 4-1 sobre o Valladolid não foi o suficiente para segurar o técnico Santiago Solari no cargo. Zidane está de volta aos merengues e 284 dias após deixar o clube. A notícia foi dada em primeira mão pelo programa espanhol El Chiringuito de Jugones, do canal Mega. O treinador do Real Madrid será Zinedine Zidane. Horas mais tarde, o site oficial do clube merengue confirmou a informação da volta de Zinedine Zidane como técnico do Real Madrid. O treinador acertou um contrato válido até 30 de junho de 2022. O francês tem uma ampla ligação com o clube madrilenho. Ao todo, foram 15 títulos conquistados, sendo 6 como jogador e outros 9 como técnico. Apresentado em coletiva de imprensa pelo presidente Florentino Pérez, Zidane falou sobre o sentimento de voltar para a equipe espanhola. Contento de volver. Bueno, tampoco me he ido muy lejos, porque vivo aquí y contento. La verdad es que muy contento de volver a trabajar con este gran club y esta plantilla sobre todo. Flávio, a gente fala tanto da tolerância dos clubes com os treinadores na Europa, mas isso não vale muito para Real Madrid não, né? Real Madrid, sabe? É um caso à parte mesmo, porque ele é uma grande companhia de shows, né?
Eles tiraram o técnico da seleção espanhola, deu aquele rolo todo, a Espanha perdeu a Copa e tal. O Solari ele estava cobrindo espaço, parece que até uma dificuldade legal ali de contratação de treinadores. E a verdade é que essa história Zidane e Real estava mal resolvida desde sempre. O Zidane saiu porque quis, mas na verdade ninguém deixa o Real Madrid porque quer. Havia alguma coisa muito séria no Real Madrid, tanto que o Cristiano Ronaldo também saiu. Não é verdade? Então tem algo errado nessa história aí. E o Real, ele é um time, é o maior time do mundo, né? Ele é uma constelação, é diferente. O Real Madrid é outro papo, é um show, espetáculo, a torcida não pula, a torcida aplaude, né? Aqui, ó, é um teatro, é diferente. Tanto que tem vários históricos de jogadores aplaudidos lá, né? O Ronaldinho Gaúcho uma vez foi aplaudido, lá é show. E aí isso significa o seguinte, para o Zidane ter saído e para ele ter voltado como mesmo presidente, é porque ele mudou algo. Ele vai ter carta branca, algumas coisas que não estavam bem vão ser acertadas. Isso significa, no meu modo de entender, uma mudança radical nesse time. Vai ter que contratar novas estrelas, e eu estou falando de estrelas. Esse time só trabalha com estrelas. Então, teremos grande movimentação no mercado europeu. E aí surge o nome de um rapazinho que você vai falar daqui a pouquinho agora. Pois é, ainda falando de futebol internacional, um dos alvos do Real Madrid para reforçar o elenco, que vai ser comandado por Zidane, está sob investigação das autoridades da Espanha. Destacamos lá no site gazetesportiva.com que o Neymar está sendo investigado pela Fazenda Espanhola. De acordo com o jornal El Mundo, a investigação foi solicitada para analisar se todos os tributos sobre o bônus recebido na última renovação com o Barcelona e também sobre os valores envolvidos na transferência para o PSG, se tudo foi devidamente recolhido, né? Essa investigação pode, de alguma forma, vocês acham, atrapalhar uma possível ida do Neymar para o Real Madrid? Não acredito. Até porque eles não investigam com tanto rigor o jogador do Real Madrid. Exatamente. No Barcelona, bicho pega, é Messi, é Piqué, não sei o que, porque lá o Cristiano Ronaldo também teve problemas. Né? Teve, né? Mas não é igual. Teve que pagar. A intensidade é menor, né? Então, o Real Madrid é o queridinho, é o time da capital, é o time do rei, aquela coisa toda. Mas, de qualquer maneira, todo mundo tem problema com o fisco espanhol, né? Eles pegam pesado, que está muito certo, acho que todo mundo tem que pagar os seus tributos e, portanto, é uma coisa meio que rotineira. Não deveria ser, mas é uma coisa meio que rotineira no futebol, somente da Espanha. E uma eventual ida do Neymar para o Real Madrid, acho que vai ser bom para todos. Bom para o Neymar, bom para o Real Madrid. Mas todo mundo anda negando isso, né? Eu sei. É negativo de todo lado. Mas né? não vou ficar surpreso. E acho que tem a cara dele, o Real Madrid, e acho que seria a chance dele, de repente, se redimir. Vai ter um peso muito grande. Vestir a camisa do Real Madrid é bem diferente de vestir a camisa do Paris Saint-Germain, né? Até mesmo do Barcelona, pela cobrança, mas seria uma boa. Eu acho que talvez aí ele fique mais feliz, porque no PSG eu não sinto ele tão feliz. Ganhou uma bolada. Mas... Feliz ele tá, né? Feliz tá porque tá trilhardário, né? Mas não sei. Ele tá trilhardário, não necessariamente feliz. Exatamente. E a gente volta falando do São Paulo. O tricolor tem pela frente uma semana livre e só retorna a campo no próximo sábado, quando encara o Palmeiras pela sequência do Paulistão. Tempo para o técnico interino Wagner Mancini preparar a volta do esquema com 2 zagueiros. Nos bastidores segue a busca por contratações. Keno e Tietê estão no radar São Paulino, mas os reforços, por enquanto, devem vir, sabe de onde? Do departamento médico. Garrafa mostra pra gente. É isso, Michele. Começou a semana para o São Paulo, semana de clássico, hein? Sábado tem clássico contra o Palmeiras, jogo marcado para o estádio do Pacaembu, e essa semana é muito importante. Além de ter pela frente um rival, no caso o Palmeiras, o São Paulo, com um empate frente à Ferroviária, saiu da liderança do grupo 4 no Campeonato Paulista, ainda está na zona de classificação, mas está a 2 pontos do terceiro colocado. E em caso de derrota, pode complicar a sua vida, tendo que decidir a vaga na última rodada, jogando contra o São Caetano fora de casa. Dos 6 jogadores que estavam no departamento médico, vamos à situação de cada um deles. O Everton está na transição e dificilmente deve retornar à equipe. O Birubiru já está vetado. Com esse jogador, o Mancini não vai poder contar. O Nenê não treinou agora à tarde, mas amanhã pode voltar ao campo. Ele já não participou da partida contra a Ferroviária e, se voltar a treinar, tem até possibilidade de ser relacionado. E ainda sobre o Nenê ser negociado com o Fluminense, ficou apenas naquela proposta única oficial do Fluminense ao São Paulo, a negociação
negociação não evoluiu, mas lá no Rio de Janeiro estão dizendo que o Fluminense continua na tentativa de contratar o jogador. O Reinaldo tem remotas possibilidades de retornar à equipe, continua contundido. O Lisiero volta para a transição, né? Ele está há muito tempo parado e no máximo poderá ser relacionado para ficar com opção no banco de reservas. A boa notícia é que o Jonathan Gomes, que estava com quadro de amidalite, treinou normalmente hoje e esse jogador já fica à disposição do técnico Wagner Mancini. Quanto a Bruno Alves, o jogador recebeu o terceiro cartão amarelo, está suspenso e é claro que com essa suspensão, o técnico Wagner Mancini vai ter que abandonar o esquema com 3 zagueiros para o clássico do próximo final de semana. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. Bom, Flávio, estou curioso para saber da performance do São Paulo contra o Palmeiras, né? É um jogo que, para o São Paulino, tem uma importância muito grande, porque vale classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. Tem aquela história, Campeonato Paulista não vale muita coisa. É torneio de pré-temporada. Mas no caso do São Paulo, eliminado precocemente na Libertadores da América, fez um investimento alto. Não passar da fase... Quer dizer, a gente acho que esse campeonato, o regulamento é tão esdrúxulo, não dá nem para chamar de fase de grupos, né? Porque, mas não passar da primeira fase... O campeonato é todo de grupo, né? Entendo o que você quer dizer. Quer dizer, não passar da primeira fase, não ir para a fase que vale realmente, seria um vexame absurdo, um ano para esquecer. O nível dos adversários é infinitamente inferior, mas o problema é a falta de confiança do São Paulo. Ele não evolui, o time não anda. Você vê, de novo estão falando em contratar jogador caro. Keno e Tietê, tá? O Roger Guedes também. São Paulo vendeu o David Neres e trocou pelo Trellis e pelo Diego Souza, o mesmo dinheiro. Ok, é duro segurar um garoto, o garoto está começando e tal. Aí você pega toda a grana que entra, o caminhão de dinheiro que entra no jovem jogador e você enfia em jogadores antigos, velhos, jogadores, não velhos, mas assim, jogador que já passou do melhor momento e que você sabe que eles vão só funcionar em alguns, por um tempinho. Não dá, né? É uma péssima administração. Isso é que acontece. Então você acaba não saindo do lugar. O que acontece com São Paulo. Aliás, você sabe que o David Neres quase não foi convocado, né? O Tite ligou para ele umas 3, 4 vezes. Isso é verdade. Umas 3, 4 vezes ele não atendeu. Falou, esse negócio de telemarketing me enche o saco e tal. Por último, ele ligou para falar um palavrão. Era o Tite falando para ele que, tá convocado. Então, meu amigo, tocar o telefone na tua casa e você não reconheceu o número, não atende mesmo, porque é telemarketing. O Tito não vai ligar para te convocar, não. O Tite não vai te ligar. Não, mas você sabe que uma vez eu também não atendo o número que eu não conheço. E tocou. Eu falei, caramba, vou atender. Era da escola do meu filho. Olha isso. Ele tinha caído. Agora eu atendo, né? Todo telefone. Olha, o Palmeiras muda o foco das atenções, sai o Paulistão, entra a Copa Libertadores da América. Amanhã o Verdão encara o Melgar no Allianz Parque pela segunda rodada da fase de grupos na competição. Depois de estrear na Libertadores com uma importante vitória por 2-0 diante do Júnior de Barranquilla na Colômbia, o Palmeiras volta a jogar nesta terça-feira pela principal competição do continente. O Verdão terá pela frente o Melgar do Peru, que empatou com o San Lorenzo da Argentina em casa na estreia por 0-0. Entre os 2 jogos da Libertadores, o Palmeiras jogou pelo Campeonato Paulista no sábado e empatou com o Mirassol em 1-1. Filipão não gostou do que viu e espera o time muito melhor nesta terça-feira. Teve erro. Nós não fizemos a coisa correta, não fizemos o passe certo. Quando fizemos o passe certo, a finalização foi errada. A infiltração não foi correta em determinados momentos. Tinha um homem a mais no meio-campo, então nós tínhamos que pressionar bastante pelas laterais. Os cruzamentos nas laterais não saíram perfeitos. O drible no 1 para 1 não saiu. Então, uma série de detalhes que nós temos que trabalhar e corrigir. E eu espero corrigir, sim, até o jogo de terça-feira, porque a Libertadores é diferente. Para a partida contra o Mirassol, o Filipão poupou 9 titulares. Apenas o zagueiro Gustavo Gomes e o atacante Borja, que jogaram na Colômbia, foram escalados como titulares. Como o treino aconteceu mais uma vez com os portões fechados, é difícil ter certeza absoluta sobre o time que será escalado nesta terça-feira contra o Melgar. Mas a tendência é que os 9 jogadores que foram poupados contra o Mirassol voltem ao time. Dos 2 que jogaram, Gustavo Gomes deve jogar sua terceira partida seguida, já que Luan está machucado. Borja, por outro lado,
pode dar lugar a Daverson, que está suspenso no Campeonato Paulista e pode jogar na Libertadores. Daverson, o Borja, o Palmeiras pode torcer o nariz para os dois, mas tem muito time aí que não tem jogador desse nível. Quer dizer, o Filipão, a situação dele é muito confortável. O Gustavo é bom zagueiro, quer dizer, o segundo, terceiro jogador vai fazer, mas é bom zagueiro. Quer dizer, as peças ele tem para fazer girar e rodar. E queira ou não, agradando ou não, torcendo nariz ou não para o futebol, o Palmeiras já ganhou a primeira fora de casa. Tem tudo para ganhar do Melgar também, já são 6 pontos na Libertadores América. E alguém vai dizer que o Palmeiras não é favorito para ganhar a Libertadores América? Vai depender do que vai acontecer lá na frente, né? Quem ele vai pegar. Mas tem o seu peso, Flávio. Claro, o Palmeiras tem os favoritos, lógico que está. Até pelo elenco mesmo, se você considera um investimento feito, e isso não pode ser uma crítica, porque foi feito um investimento ótimo. Parabéns à empresa que ajudou a investir, o patrocinador, um planejamento. Capacidade do Palmeiras de ter feito isso. Eu não cobro. Mas a verdade é que faz diferença, porque você tem, teoricamente, melhores jogadores. Como tem gente competente cuidando disso, no caso do Alexandre Matos, claro que ele convocou um grupo de jogadores de nível. Um nível mais elevado. Mais elevado. Tem mais condição de chegar. Agora, eu falei ontem no mesa. Nos últimos anos, nos últimos 4 anos, quem ganhou o Libertadores foi o time que jogava tocando bola, time de posse de bola. 2 vezes o River, uma vez o Atlético Nacional e uma vez o Grêmio. Isso aí. A última vez que um time que jogou no estilo que o Palmeiras está jogando ganhou foi com o Balsa, com o São Lourenço em 2014. Isso quer dizer, é impossível ganhar? Não, mas não tem sido assim nos últimos anos. Não tem sido mesmo. E aí eu gosto até de lembrar o Palmeiras com o Boca. Não era o Boca, não era nenhum Boca sensacional, mas que no toque de bola envolveu o Palmeiras. Foi mesmo. E ficou com a vaga. Bom, e o Corinthians também vai precisar mudar a tal da chavinha, né? Na quarta encara o Ceará, lá em Fortaleza, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Gustavo, que brilhou na terra do escritor José de Alencar na última temporada, não vai se reencontrar com a torcida local e ficará em São Paulo para continuar tratando o joelho esquerdo. Jonas Campos traz as notícias do Timão. Oi, Michele, é isso. O Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira depois do empate sem gols contra o Santos ontem na Arena de Itaquera. O resultado não veio, mas o desempenho do Timão bastante elogiado, principalmente pelo técnico Fábio Carille, que disse que foi a melhor partida do Corinthians nesta temporada de 2019 e agora não tem sossego. O Corinthians já vira a chavinha, sai Campeonato Paulista, entra a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira já tem o jogo de ida válido pela terceira fase da Copa do Brasil contra o Ceará em Fortaleza, no estádio Castelão. Agora a Copa do Brasil, são 2 jogos. Acho que não é porque 2 jogos que a gente tem que baixar a guarda, já temos que ir lá para Fortaleza e buscar um bom resultado para poder decidir em casa. Essa terceira fase da Copa do Brasil, disputada em jogos de ida e volta, sem o critério de desempate do gol qualificado fora de casa. O Corinthians, para essa partida, não terá Gustavo, artilheiro do time na temporada com 8 gols, segue se recuperando de dores no joelho esquerdo, ainda em tratamento. Chance para o argentino Mauro Bocelli ganhar sequência na equipe titular. Isso é o único que te dá ritmo e o único que hace que uno se pueda adaptar, ¿no? El periodo de adaptación se hace dentro de la cancha y jugando seguido, ¿no? Así que esperemos que el técnico me pueda dar la oportunidad de nuevo y por sobre todas las cosas es un duelo de mata-mata, ¿no? Como dicen ustedes, y hay que ser inteligente, ¿no? Es un partido de 180 minutos, no solamente de 90 y hay que pensarlo no solamente en el partido de ida, sino que también pensar en la vuelta. Falando de Guilherme Arana, ontem conversamos com o diretor de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, que na semana passada esteve em Sevilha, na Espanha, para tratar a negociação pessoalmente, tentando essa volta do Guilherme Arana, mas as conversas não avançaram e a novela Arana ficou ainda mais longe de um final feliz. É um valor muito alto, foi uma proposta que o Corinthians fez e vem negociando aí por telefone há alguns meses. Então a gente, para tentar fazer com que isso evoluísse, fui até lá. Infelizmente os valores pretendidos pelo Sevilha e a forma de pagamento hoje seria uma loucura o Corinthians fazer. E hoje vazou a foto do possível segundo uniforme do Corinthians. Pois é, uma foto publicada pelo perfil no Twitter Teleco1910, com essa camisa aí, ó, na tela, em homenagem à principal torcida organizada do clube, que em julho deste ano comemora 50 anos de história. Ao que tudo indica, esse será mesmo o segundo uniforme do Timão.
Falando do presidente do Corinthians, Andrés Sanches, boas notícias. O Andrés, internado no Hospital São Luís do Itaim Bibi, desde a última quarta-feira, com quadro de encefalite viral, passou por exames. Tudo certo com o presidente corintiano, inclusive com previsão de alta já para esta terça-feira. O Corinthians hoje mesmo viaja para Fortaleza, onde, repito, quarta-feira enfrenta o Ceará, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Do CT Joaquim Grava, Jonas Campos para o Gazeta Esportiva. Flávio, vamos por partes. O Bocelli chegou para ser titular, tal. De repente o Gustavo estava lá encostado, um gol atrás do outro, e ele, caraca, o que eu tô fazendo aqui? Pois é, aí quis o destino que o Gustavo se machucasse, ele tem uma chance de ouro. Caiu do céu essa chance para o Bocelli, então acho bom ele aproveitar, né? Que senão vai para a reserva de novo. Agora, esses 2 jogos com o Ceará, sei não, hein? Lisca doido. Tem dos bichos, tem que respeitar. Lisca doido, é do Ceará. O Coro come lá. Difícil pro Corinthians. Coro come lá. É claro que o Corinthians é favorito, mas o Coro come lá. Não é mole. Não é mole, nem lá nem aqui. O Lisca, ele é essa coisa de louco e tal, doido. Não tem nada de doido, ele é esperto. Sabe trabalhar bem o time joga por ele. E tomara que o André seja liberado logo. Né? Sem dúvida. Agora, essa notícia. Esse jogo com o Santos foi importantíssimo, porque eu acho que dá moral. Deu sim. Dá confiança. Sim. Verdade. Pô, o Santos é o bicho-papão da temporada. E o Corinthians, convenhamos, enquadrou o Santos. Na sexta-feira vocês meteram 8-3 no que é o melhor eu não estava aqui, não. E aí arrebentou com tudo. Os caras falaram, vocês vão ver só. O cara, ele estava vendo o jogo, ele jogava um ovo na TV. Estava vendo o programa aqui. Quarta força, aquela coisa. Enquadrou jogando ovo aqui na TV. E aí, eu acho que fica da cabeça. Se enquadramos o Santos, poderemos enquadrar o Ceará do Lisca doido. E aí o Lisca doido fala assim, eles enquadraram o Santos, mas aqui o buraco é mais embaixo. E olha, e pior é que eu acho que é mesmo, sabia? Não, o negócio pega lá, não é mole ganhar não. O Corinthians perdeu o jogo no Campeonato Brasileiro ano passado, ameaçado rebaixamento, acho que o técnico era... Acho que foi a queda do Osmar Loz, não foi? Quando perdeu lá? Foi lá no Ceará. Foi lá no Ceará. Doido. Foi. Tomou um vareio lá. O estádio lota um fuzueiro, não é mole não. Mas a gente está falando do Corinthians, sem qualquer demérito para o Osmar Loz, Corinthians, o Ceará, ele apresentou um futebol mais bonito, um dos clubes que vai apresentar um futebol mais bonito no segundo semestre. Foi uma arrancada sensacional do Lisca doido. Bom, você já se conectou com as nossas redes sociais? Não? Pega a caneta, pega o celular e segue a gente aí, ó. Facebook/Gazeta Esportiva, no Twitter e no Instagram é @Gazeta Esportiva. Tem também o nosso canal do YouTube que tá bombando, entre lá, se inscreva para não perder os nossos vídeos, os nossos comentários, as matérias. Endereço youtube.com/Gazeta Esportiva. Tem o YouTube do Mesa Redonda também, youtube.com/Mesa Redonda. Se inscreva, ative o sininho, beleza? Se inscreva no nosso YouTube que tá, ó, lindo. O do Mesa Redonda, quando atingir 100 mil, Flávio Prado e eu vamos escolher 5 pessoas para comer pizza com a nossa turma. E o do Gazeta Esportiva, assim que atingir 200 mil, nós também vamos escolher 5 pessoas para comer pizza com a nossa turma. Boa. Beleza? Lembrando que hoje tem show de bola ao vivo no site gazetesportiva.com a partir das 8h30 da noite com Alexandre Silvestre e Osmar Garrafa. Você também pode acompanhar o programa na nossa página do Facebook ou no nosso canal do YouTube. O programa Show de Bola hoje vai estar show de bola. Muito bom. Mensagens pela hashtag Gazeta Esportiva? José Isauro, nosso sócio lá de Rondônia. Apesar da bagunça e do péssimo futebol que o São Paulo apresenta, eu acredito que ele continua no Campeonato Paulista. Eu não. Família Tricolor, na fase que tá, é melhor nem se classificar para não passar vergonha. Melhor sair agora e se preparar para o Brasileiro. Devolvam o meu Tricolor. O Evaldo Lopes. Boa noite, Michele, Celso, Flávio. Acho que tá faltando pontaria nos atacantes, principalmente o Borja tá devendo. Verdade, Evaldo. Tem mais? O Márcio, que é nosso sócio também. Rodrigo de Raio não tem nada, foi vendido, deveria ter mandado ele para Madrid, tá de doer, o Santos precisa de um homem-gol, faz falta, né? Josafate, o Carille é gênio, ele vai chegar no patamar do Tite. Nossa, o Carille é Você viu a primeira mensagem lá de Porto Velho? Porto Velho. Que legal, gente, puxa vida, bacana, obrigado. E os vídeos, tem WhatsApp hoje, chileno? Michele, eu sou o Milton de Diadema e esse ano vamos se classificar e vamos levar a tríplice coroa. Vai São Paulo, o time da fé. Boa tarde a todos o pessoal da Gazeta Esportiva. Sim, o São Paulo consegue sim classificar para a próxima fase. O São Paulo é time grande. São Paulo é time grande, apesar de todas o mau futebol que está jogando, mas consegue sim. Era do Gazeta Esportiva, meu nome é Heraldo. Eu quero dizer
que eu tenho certeza que o São Paulo vai classificar e ainda vamos ser campeão, porque nós acreditamos. Boa noite, Michele. Boa noite, bancada. O time é ruim, o time do São Paulo. Meu nome é Edivaldo, daqui da Praia Grande. O time é ruim, ruim. Adorei, Edivaldo da Praia Grande. É ruim. Eu não sei se o time é tão ruim, mas tá numa fase ruim. Ó, no começo do programa a gente perguntou se o São Paulo vai conseguir se classificar para a próxima fase do Paulistão e deu o quê? Deu que não, 68% dos votos. Ô, time ruim. A gente fica por aqui. Michele, Fala, Flavinho. Eu acabei de receber a informação que morreu um histórico cantor, o Demétrios, cantor Ritmo da Chuva, tanta música legal, morreu agora à tarde. Ele era um querido amigo que participou de tanto evento beneficente comigo, um coração maravilhoso, um cara da paz. Eu fico muito triste com a morte dele, lamento muito. Tchau, gente. Um abraço. Um beijo, até amanhã.